Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e com muita saúde. Então voltei para mais uma aula de matemática. Mas antes de começar a gravar, a Pro gostaria de fazer um combinado com vocês. Na aula de hoje, a Pro vai desaparecer aqui do cantinho para tentar resolver um problema que está incomodando a Pro, incomodando vocês aí em casa. O computador da Pro é um notebook, na verdade, né? E ele está velhinho. Então, quando ele começa a esquentar, depois de várias horas de uso, ele começa a fazer um ronco. Olha que coisa. E esse ronco, ele é captado aqui por esse microfone que a Pro usa, tá vendo? Então, quanto mais longe a Pro fica do notebook, tá vendo? A Pro se afasta, os ruídos diminuem. Então, a Pro vai fechar a câmera a partir de agora, daqui a pouquinho a Pro vai fechá-la e vai dar a aula, vai explicando o conteúdo da aula com o corpo mais distante do computador, o que vai ficar super estranho, porque a Pro vai ficar assim, né? Por isso que a Pro vai fechar a câmera. Na tentativa de diminuir esses sons que atrapalham a nossa aula. Então, eu vou continuar aqui, só que com a ajuda desse fone, eu vou explicar o conteúdo um pouco mais distante da tela do computador, para que os ruídos não apareçam, tá bom? Vamos à aula? Ideias da adição. Vamos ao nosso estudo? O objetivo da aula de hoje é resolver algumas situações problema de adição, mas o nosso foco nessa atividade será prestar muita atenção nas ideias da continha de mais. Onde é que elas aparecem nos problemas e como essas ideias aparecem nos textos dos problemas? Lembrando que nós só fazemos esse tipo de atividade na escola porque essas situações de juntar objetos, reunir elementos, acrescentar quantidades, fazem parte do nosso dia a dia. Então, nós precisamos aprender e quando alguém pedir a vocês para juntar, reunir ou acrescentar qualquer coisa que seja possível, vocês saberão o que fazer. Antes de começar, pessoal, peguem uma folha de rascunho, caso vocês precisem dela, é claro, para fazer as continhas, para fazer desenhos, porque a Pro vai explicar os exemplos das ideias da lição da aula de hoje e vocês chegarão às respostas sozinhos. Vocês vão perceber que a Pro usou números bem baixos, números pequenos, para que vocês conseguissem resolver pelo cálculo mental, sem ficar se preocupando tanto com as continhas armadas. O objetivo da Pro nessa aula é que vocês entendam as ideias e não fiquem apegados em armar continhas. Por isso a Pro disse que vocês podem resolver da forma que for melhor para vocês. Desenhando, fazendo continhas, contando no dedo. O que importa é que vocês percebam a ideia da continha de mais que está presente em cada situação problema que a Pro vai propor. Vamos à primeira ideia, então, a ideia de juntar. Leitura da situação problema. Na prateleira da floricultura de Jorge havia 3 margaridas, 7 rosas e 8 orquídeas. Qual é o total de flores na prateleira? Notem, pessoal, que nessa situação nós temos na prateleira da floricultura do Jorge 3 tipos diferentes de flores: margaridas, rosas e orquídeas. E nós precisamos juntá-las para descobrir o total. Notem também que aqui na pergunta do problema, que é a parte que nós temos que prestar mais atenção, que determina o que nós temos que fazer, diz o seguinte: qual é o total de flores na prateleira? Notem aqui a palavrinha-chave, total. Vocês se lembram que o total é o nome que se dá ao resultado da continha de mais? Lembram quando nós aprendemos a nomenclatura da adição? O resultado da continha de mais se chama soma ou total.
Assim, nós temos a certeza que a ideia envolvida nessa situação problema é a ideia de juntar. Percebam também que se o texto do problema fosse diferente, se aqui nós tivéssemos, por exemplo, doces, brigadeiros, beijinhos e cajuzinhos, nós conseguiríamos resolver o problema da mesma forma. Ou salgadinhos, coxinhas, bolinhas de queijo e croquetes. Nós poderíamos juntar esses elementos da mesma forma e assim descobrir o total. Muito bem, na casa de vocês, vocês vão prestar bastante atenção em quantas são as flores, né? Qual é o número de cada tipo de flor e fazer a continha e marcar aqui a resposta correta, a alternativa correta, selecionando a bolinha. Combinado? A ideia de reunir. Vamos à leitura? Na classe de Paula estudam 6 meninas e 7 meninos. Quantos alunos há ao todo? Então, notem que aqui nessa situação problema, nós temos os meninos e as meninas que fazem parte da mesma classe. Nós precisamos, então, reuni-los para descobrir o todo. E notem que ao todo é a nossa palavra-chave, são as nossas palavras-chave que reforçam a ideia da adição, a ideia de reunir. Percebam que se a situação problema fosse diferente, né? Se o texto fosse diferente, se no lugar de meninas aparecessem mulheres e no lugar de meninos aparecessem homens, ou ainda se aqui fossem animais, fêmeas e machos, usando esta mesma ideia de reunir, conseguiríamos encontrar o todo da mesma forma. Então, esta foi a ideia de reunir da adição. Na casa de vocês, vocês vão prestar bastante atenção ao número de meninas e ao número de meninos para encontrar o todo. Depois é só marcar aqui a alternativa correta. Vamos continuar. 3. Ideia de acrescentar. Vamos à leitura? Júlia tinha 30 convidados em sua festa de aniversário. Chegaram mais 4 convidados. Há quantos convidados na festa de Júlia? Então, nós temos que prestar bastante atenção aqui. Temos que descobrir quantos convidados havia na festa de Júlia. Tendo em conta que nós tínhamos um número inicial de convidados, mas depois chegaram mais 4. Então, nós temos que acrescentar o número inicial de convidados aos convidados que chegaram depois. Nesse tipo de situação-problema que traz a ideia de acrescentar, nós temos sempre um número inicial que vai mudar, que vai aumentar quando nós acrescentarmos outro que o problema vai nos dar. E notem bem que apareceu a palavrinha-chave mais, que nos dá a certeza de que nós temos que acrescentar um número ao outro. Nós faremos mais, nós estamos aumentando para descobrir quantos convidados há na festa de Júlia. Perceba ainda que se o texto do problema fosse diferente, se aqui no lugar de convidados fossem figurinhas, nós conseguiríamos resolver da mesma forma? O menino poderia ter, por exemplo, 30 figurinhas e ter ganhado mais 4 figurinhas. E com quantas figurinhas ele teria ficado? Percebam que a ideia de acrescentar permanece a mesma. Muito bem. Em casa, novamente, vocês vão prestar bastante atenção aos números aqui de convidados para fazer a continha e marcar a resposta certa. A Pro deixou aqui outros exercícios para que vocês possam treinar e continuar feras na matemática. Um forte abraço a todos, até a próxima aula!